aqui é a professora Eliene. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de física, tá bom? É a nossa aula de número 6 e hoje nós vamos exercitar. Eu acho que vocês já têm uma apostila aí, né? Uma apostila de física. Uma apostila que está número 6. É ela que a gente vai usar hoje, tá bom? Então, essa aqui é a apostila que a gente vai trabalhar, tá? Nela está escrito aula 6, exercício. Observação, material para ser usado na videoaula 6, ou seja, nessa aula agora. Então, peguem a apostila e me acompanhem, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Na primeira está dizendo bem assim, o que são máquinas simples? Dê exemplo de máquinas simples básicas. O que são máquinas? Bora lembrar lá da primeira aula. Máquinas são engenhos, né, gente? São engenhos capazes de transformar o quê? Uma energia em outra, realizando um determinado trabalho. Então, essa é a resposta, tá? E como exemplos, nós temos o quê? Nós temos a roldana, nós temos as alavancas, nós temos as engrenagens, tá? Então, vocês podem colocar essa resposta, tá? Então, o que são máquinas? São engenhos capazes de transformar uma energia em outra, realizando determinado trabalho. Como exemplo, nós temos as alavancas, as roldanas e as engrenagens, ok? Então, essa foi a primeira. Vamos ver a segunda questão. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante paralela ao deslocamento e de intensidade 3 vezes 10 ao quadrado newton. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando o deslocamento de 15 metros. Ele quer saber o quê? O trabalho. Para isso a gente vai usar a fórmula do trabalho. Qual é a fórmula? Trabalho é igual a F vezes D. Então, prestem atenção aqui no quadro, ok? Qual é a fórmula do trabalho? Trabalho é igual a FD. F é a força e D é o deslocamento, tá bom? Então, o trabalho vai continuar aqui, que é o W. A força, ele disse que é quanto? Ele disse que é 3 vezes 10 ao quadrado, não é isso? E o deslocamento, ele disse que era quanto? Ele disse que era 15 metros, não é? Então, o trabalho vai ser igual a quanto? Quanto é 3 vezes 15? 45, né? Então, vai ficar 45 vezes 10 ao quadrado, né? Lembra que o trabalho, qual é a unidade dele? É o joule, né? Então, vai ficar o quê? Joule. Mas eu posso converter isso aqui. Pode ficar como? Trabalho é igual ao quê? 45 aqui não é 10 ao quadrado? É como se tivesse 2 zeros aqui. Então, o trabalho é o quê? Ele é 4.500 joules. Essa é a resposta. Pode colocar assim ou dessa forma aqui, tá bom? Então, essa é a segunda questão. Aplicação direta na fórmula, tá bom? Vamos ver agora a terceira questão. Na terceira questão, a gente também vai utilizar a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O que ele diz na questão? Uma força de intensidade 20 newtons. Olha, ele deu a força. Então, força é igual a 20 newtons. Atua em uma partícula na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento retilíneo, que acontece sobre uma mesa horizontal. Calcule o trabalho da força considerando um deslocamento de 3 metros. Olha, ele deu o deslocamento também, que é quanto? 3 metros. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o trabalho. Direto na fórmula, gente. Como é que vai ficar? Trabalho, que é o que eu quero. Quanto é a força? 20 vezes o deslocamento, que é 3 metros. Trabalho é igual a quanto? Quanto é 20 vezes 3? 20 vezes 3 é 60. 60 o quê? Joules. Não esqueçam da unidade. Então, tá aqui a resposta da questão. Trabalho é igual a 60 joules, tá bom? Bem fácil também, ok? Vamos ver agora a quarta questão. O que ele está pedindo na quarta questão? Ele diz assim, qual é o trabalho realizado por uma pessoa que levanta um halter de 20 kg do chão até uma altura de 1,5 metros? Considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, aí ele está falando em quê? Em levantar um halter. Quando ele vai levantar o halter, vai estar usando o quê? A força-peso. Então, aí a gente vai usar qual fórmula? Trabalho é igual a mgh, porque aí a gente vai ter uma alteração na altura, né? E a gente vai estar utilizando também a força-peso. Então, é essa fórmula aqui que a gente vai usar. Trabalho é igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes a altura. O trabalho é o que ele quer, né? Então, permanece.
A massa ele disse que é o quê? 20 quilogramas. A gravidade a gente vai considerar 10 e a altura ele disse que era 1,5 metros. Então, bem aqui é 1,5. Trabalho é igual a quanto? Quanto é 20 vezes 10 vezes 1,5? Dá quanto? 20 vezes 10 dá 200. Vezes 1,5, qual é o trabalho? Quanto é 200 vezes 1,5, gente? Dá o quê? Dá 300 joules. Então, esse aqui é o trabalho que vai ser usado quando for levantado o quê? O halter de 20 quilos, tá bom? Então, também aplicação direta na fórmula, bem fácil. Não esqueçam de colocar sempre a unidade, que é o quê? O joule, tá bom? Vamos ver agora a quinta questão. O que ele está dizendo na quinta questão? Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Olha, aí também vai ter o quê? A ação da força-peso. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Trabalho é igual a mgh, né? O trabalho é o W, o M é a massa, G é a gravidade e o H é a altura, tá bom? Ele disse que um bloco de massa é igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade do local é 10. Ele quer saber o trabalho. A massa é quanto? 7, a gravidade é 10 e a altura que foi deslocada é quanto? 10 metros. Muito fácil. Quanto é 7 vezes 10 vezes 10, gente? É quanto? 700 joules. Pronto, aplicação da fórmula direto, tá bom? Então, o trabalho que foi realizado foi 700 joules, ok? Vamos ver agora a última questão, que é a sexta. Prestem atenção. O que ele está dizendo? Uma pessoa desloca um armário de massa 380 kg. Então, bora retirar os dados. Massa é igual a 380 kg. A uma distância de 2 metros. A distância é 2 metros. Imprimindo a ele uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Qual foi o trabalho realizado em joules? Ele quer saber o trabalho, tá? Então, a gente vai usar o quê? A fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que repara que em nenhum dos dados aqui ele deu o quê? Ele deu força. Então, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. Lembra lá da fórmula? Força é igual a massa vezes a aceleração. Porque ele deu massa pra gente e ele deu a aceleração. Pra gente poder descobrir a força e substituir aqui, tá bom? Como é que vai ficar? Força é igual. Quanto é a massa? 380. Vezes a aceleração, que é 0,5. Força é igual a... Quanto é 380 vezes 0,5? Dá 190 newtons. Então, esse 190 a gente vai substituir aqui, tá bom? Como é que vai ficar? Trabalho é igual a 190, que é a força, vezes o deslocamento. Qual foi o deslocamento que ele deu? 2 metros. Então, a gente substitui aqui. Trabalho é igual a... Quanto é 190 vezes 2, gente? Dá 380 joules. Pronto. Esse é o trabalho realizado nessa questão. 190 vezes 2 dá 380 joules, tá bom? Então, essa foi a nossa última questão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, galerinha, esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido a resolução, ok? Nas próximas aulas, nós também iremos fazer resolução de exercício para a gente poder fixar bem o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!